consideração da lei, então, enfim, caso vocês queiram, depois fala, conversando, não tem nenhum problema. A comissão, na discussão, aprovou, mas o relatório não saiu. Entendi, ok, tá bom. Bom, eu muito obrigado, enfim, em razão do pedido de vista. Então, ok. Encaminhado também para a Comissão de Direito do Trabalho. Dando sequência ao nosso segundo parecer a ser apreciado, parecer na indicação 005/2023, a indicação foi discutida na semana passada e aprovada a sua pertinência em regime de urgência. O autor da indicação é a doutora Rita Cortez, a matéria tema 1175 do STJ, honorários advocatícios contratuais das ações coletivas, vinculação dos substitutos processuais aos contratos de honorários de êxito firmados pelos entes de representação coletiva, exegese do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, matéria de interesse da advocacia. O relator é o doutor Pedro Maurício Pita Machado, que está aqui presente. Doutor Pedro Maurício, a palavra é sua. Excelentíssimo senhor doutor Sidney Sanches, presidente do Instituto, uma pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes e a todos os assistentes também, os presenciais e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu registro, presidente, com muita honra, muita satisfação, apesar de ser associado do Instituto desde 1999, né, o fato de estar assomando a tribuna pela primeira vez. Eu tive a minha posse durante o Congresso, a Conferência Nacional dos Advogados, na UERJ, né, sob a batuta do mestre do Boc Pinot, e entrei no Instituto pelas mãos de Calheiros Bonfim, ambos já falecidos, saudosos, amigos. De modo que eu não havia tido ainda a honra e a satisfação de me fazer presente e assomar a tribuna desse histórico plenário. A indicação número 5 de 2023, Vossa Excelência bem relatou, foi aprovada na sessão anterior, de autoria da nossa sempre presidente Rita Cortez, e me comprometi a trazer o parecer já nesta sessão, que faço agora. O tema 1175 dos recursos repetitivos do STJ visa a uniformização da interpretação do direito federal acerca da, literalmente, necessidade ou não da apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. Envolve, portanto, honorários, subsistência da advocacia, ações coletivas, igual acesso à justiça, e liberdade sindical, uma das garantias constitucionais mais caras aos trabalhadores. Eu adianto que o parecer responde negativamente à questão colocada pelo STJ. Não há necessidade de contrato individual. Adianto também que a jurisprudência histórica e a jurisprudência atual do STJ indicam haver necessidade dessa contratação. Para o STJ, a cobrança seria inviável por não haver relação contratual direta entre advogados e trabalhadores. Se trata de uma premissa absolutamente patrimonialista do direito civil napoleônico, como diria Capanema, de individualismo exacerbado com apego incondicional aos dogmas da autonomia da vontade individual e da propriedade privada. É necessário atualizar essa discussão dentro da ideia de constitucionalização do direito civil, relendo as normas contratuais também a partir dos fundamentos, normas e princípios constitucionais. É preciso, então, considerar o papel constitucional dos sindicatos conforme vem sendo compreendido
pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete último e guardião da Constituição. E o Supremo tem valorizado de modo extremo a autonomia da vontade coletiva nas relações sindicais. Tanto que o sindicato pode renunciar a direitos individuais previstos em lei mediante deliberação de Assembleia. Temas 152, este ministro Brito, imagino que ainda estivesse presente quando da votação, né, dizia respeito àquelas horas em itinere, quando o trabalhador se afastou mediante uma convenção coletiva, necessidade de pagamento. E, por último, o tema 1046, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que permite que, através da negociação, se afaste a lei, a prevalência do negociado sobre o legislado. Se as entidades sindicais, mediante deliberação democrática das assembleias, podem renunciar direitos individuais, tem também poder para contratar a defesa de direitos em nome desses mesmos integrantes. E, por óbvio, comprometer alguma fatia deste direito obtido ou mantido na ação coletiva para remunerar o trabalho do advogado. Eu trago doutrina, inclusive do nosso presidente do Conselho Federal da OAB, ex-presidente César Brito, trago pareceres do Conselho Federal da OAB e decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. É preciso considerar também, e isso o STJ não fez até hoje, presidente, que em 2018, através da Lei 13.725, foi alterado o nosso Estatuto, a Lei 8.906, para inserir, entre outros dispositivos novos, o parágrafo 7º ao artigo 22. O artigo 22 cuida dos nossos honorários, os contratuais, os de arbitramento e os de sucumbência. E esse parágrafo 7º diz o seguinte: os honorários convencionados com entidades de classe para a atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar aos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que celebrado, sem necessidade de mais formalidades. A redação pode não ser a melhor, mas o conteúdo e a finalidade da norma são mais do que evidentes. Dispensar o contrato individual, autorizar o recebimento de honorários pelo advogado da ação coletiva, conforme contratados com a entidade autora da ação, e incidentes sobre as vantagens recebidas pelos substitutos processuais, sem a necessidade de mais formalidades e, portanto, sem a necessidade de contrato individual. Eu cito também a doutrina, os comentadores do nosso estatuto. A análise da jurisprudência do STJ, posterior à modificação legal, mostra que não houve debate a respeito desta mudança legislativa. O STJ não se apercebeu da existência da mudança legislativa e continua decidindo pelo velho método per relationem. Um acórdão fazendo referência à ementa de outro, que faz referência à ementa de outro, e faz a referência de uma quarta ou quinta geração. Eu faço ainda rápidas observações, senhor presidente, antes de concluir. Primeiro, é fisicamente impossível a uma entidade sindical ou seu advogado obter contratos individuais de todos os integrantes de uma categoria. Eu falo da minha experiência pessoal de advogado de sindicato de servidores públicos, especialmente na área do judiciário. Repito. Sindicato de Servidores do Judiciário de Santa Catarina, meu cliente, são mais de 9.000 trabalhadores representados. Rio de Janeiro, 24.000 no Judiciário. São Paulo, 60.000. Não há condições físicas nem do advogado, nem do sindicato obter autorizações individuais. Aliás, se fosse para obter autorizações individuais, não precisaria da substituição processual e entraríamos com ações de representação. Os metalúrgicos de Caxias do Sul, também da minha experiência pessoal, maior polo metalúrgico do sul do país,
tem 60 mil trabalhadores espalhados por 8 cidades, em 4 mil empresas, algumas delas com 5 mil empregados. Quem recolheria contratos individuais desses 60 mil trabalhadores? É preciso observar também o princípio da boa-fé objetiva, em relação ao enriquecimento sem causa. Uma ação coletiva só vinga pelo trabalho do advogado. Repugna a ideia de que alguém possa se beneficiar gratuitamente desse trabalho. E a regra, por fim, a regra deste parágrafo 7º que mencionei é a mesma do microsistema normativo das ações coletivas, perfeitamente compatível com o sistema das ações coletivas, o sistema do opt-in, opt-out. Quem quiser receber os benefícios se abriga no guarda-chuva da ação coletiva. Quem não quiser tem a opção de propor ação individual ou mesmo de recusar o recebimento das vantagens decorrentes da ação coletiva. Então, quem não quiser pagar honorários tem também estas duas opções. A liberdade contratual dos sindicatos, obviamente, não será absoluta, não deve ser absoluta dos sindicatos e entidades associativas. Ela tem o limite do razoável, é sempre sujeita a controle judicial e, especialmente, deve obedecer às regras estatutárias e às regras democráticas, mediante ampla convocação da categoria, deliberação em assembleia, etc. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores, opino, por responder negativamente à questão jurídica posta no tema 1175 dos recursos repetitivos do STJ. Não é necessária a apresentação de contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, bastando a apresentação do contrato formalizado com o próprio sindicato. B. Pelo ingresso do IAB no feito, na condição de amicus curiae, a fim de sustentar a posição jurídica acima indicada. C. Pelo envio do parecer, uma vez aprovado, aos membros do Conselho Superior Tribunal de Justiça e ao Egrégio Conselho Federal da OAB. É o parecer que submeto ao plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Deixa a presença aí do Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, presidente da Comissão de Direito Coletivo e Sindical, virtualmente. Eu não sei se o Tomás também quer fazer uso da palavra, e a indicante, nossa presidente Rita. Sim, eu não sei se vai falar? Não, eu acho que o Marcos... Senhor presidente, eu... Sim, a palavra é sua. Acho que para a Rita pode me preceder, por favor. Bom, boa noite. Já que César Brito foi invocado hoje nessa sessão, saudações igualitárias a quem está presente aqui no plenário físico e quem está presente no plenário virtual, a quem manda um beijo, um abraço. Bom, ministro Aires Brito, seu discurso hoje foi realmente do tamanho do acontecimento, né, que nós tivemos aí, porque nós estamos... E, afinal de contas, temos que estar de olho no ovo da serpente, né? 8 de janeiro ainda repercute até agora. Rita de Cássia, minha xará, Narinha, Brian, né? Luiz Felipe, ainda está aí? Tá, Luiz Felipe. Bom, pois bem, eu só vou fazer um acréscimo, que é o seguinte. Primeiro que a gente está tratando de ação coletiva no âmbito do direito do trabalho. Então, a legitimação extraordinária, que está no CPC, se não me engano, eu estou aqui falando com o Papa, né, do Código de Processo, que é o professor Ivan Nunes, né, mas eu acho que não sei se é o 18 ou 17, que não sei de cor, mas a legitimação extraordinária, que é a substituição processual, né, está prevista no CPC. Agora, nós utilizamos, né? Quer dizer, os sindicatos utilizam, na defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores, um dispositivo que é do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 81, onde estão previstas as ações coletivas de estrito senso. Então, na ação coletiva, né, quem ajuiza, quem reclama, quem demanda os interesses daqueles trabalhadores é o sindicato.
Ele está agindo ali em legitimação extraordinária. Ora, se ele é o autor do processo, né, ele que tem que estipular quem ele contrata, né, para a elaboração da ação, para o ajuizamento da ação, né, não só quem ele contrata e quanto que vai ser fixado. Só que os sindicatos, por força do seu estatuto e aí da representação, que é do artigo 8º da Constituição, os sindicatos convocam as suas assembleias, onde se decide não só o ingresso da ação, a contratação de advogado, a fixação de honorários, então nada mais justo que o sindicato receba para pagar o advogado. Então, também tem que se ver. Eu acho que nós, no parecer do PITA, é assim, está um primor, né? Aliás, eu quero agradecer pela você ter nos atendido com a pressa, né, da urgência, porque até a qualquer momento esse processo pode entrar em pauta, mas realmente eu estou falando por mim, né? Eu falo um primor, eu não sei se quem leu, mas quem tiver a oportunidade de ler o parecer está muito bem feito. Acho que só a gente poderia ter destacado a questão da legitimação extraordinária e da substituição processual autorizada pelo CDC, até para que se entenda melhor, né, a questão do manejo das ações coletivas, principalmente no direito do trabalho. E outra coisa, né, nós estamos defendendo essa tese não só por uma questão corporativa, não é só por conta dos advogados. Né? Nós estamos defendendo isso em nome da sociedade, para que prevaleçam os interesses coletivos. À medida que nós, né, questionamos até vamos dizer assim, a contratação de advogado, o pagamento de honorários, exigindo alguma coisa que não está, né, hoje nem autorizada pelo nosso Estatuto Profissional nós estamos enfraquecendo o Instituto das Ações Coletivas. Então, a gente faz isso também em nome da prevalência da autonomia coletiva, né, e principalmente em nome da sociedade, principalmente em nome dos trabalhadores que são substituídos nessas ações. Então, seriam só esses acréscimos que eu faria, né? Não sei se depois o Pita, se quiser. E o amicus curiae. Amicus curiae, o Conselho Federal da Ordem já ingressou com o pedido de amigo da Corte, a Associação Brasileira defendendo a mesma tese, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, também já ingressou através do Moro do Bem, eu digo que é o Moro do Bem, nosso colega Moro, ele já ingressou também como amigo da Corte, e acho que valia a pena, a partir, inclusive, do parecer brilhantemente elaborado pelo Pita, que o IAB também ingresse como amigo da Corte. É isso. Doutor Marcos Vinícius. Emanuel, por favor, liberar o microfone do doutor Marcos Vinícius Cordeiro. Liberado. Liberou, acho. Liberado. Senhor presidente, saúdo assim, afetivamente e, infelizmente, eu estava programado para estar aí presente e foi um imprevisto mesmo. Tinha até falado com a minha querida amiga Rita, estaria a caminho, mas o imprevisto me trouxe, fez como dizia Drummond, as ruas desviarem de caminho. E eu não pude estar presente, mas saúdo o senhor presidente Sidney Sanches, o secretário Jorge Folena, a secretária de MEA, a mesa, o ministro Aires Brito, de quem eu ouvi hoje palavras precisas e absolutamente necessárias sobre o momento que estamos vivendo. A democracia é um jardim eterno, é para ser cultivada diariamente. Não tem época da democracia, ela é diária. E hoje vimos lá um episódio na Ordem, eu estava lá, e que pode ser qualquer coisa, mas de sorte é algo que tem a ver com esta cultura de que extremismos, sejam políticos e ideológicos, sejam extremismo até por conta de algo pessoal,
se resolvam com bomba. Temos que acabar, é uma cultura nociva para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Senhor presidente, eu, saudando também o plenário, eu ouvi aqui atentamente a exposição do nosso querido Pedro Pita, que é primorosa, como já disse a Rita, na forma e no fundo. Ainda que não tivéssemos razão, só pela forma como ele apresentou, já seria louvável e passiva de ser aceita, né, a sua colocação. Foi realmente primorosa, mas, no fundo, também ela é muito pertinente, muito pertinente. Nós estamos falando aqui de interesses coletivos, estamos falando aqui de boa-fé em relação à advocacia e, sobretudo, de reforço do papel da entidade sindical no processo de reconstrução desse país. E o papel passa também pela atividade sindical no âmbito do judiciário. E, passando por aí, passa pela advocacia, passa pelo trabalho do advogado, passa pela conquista que o advogado tem para esta ou aquela categoria, e isso está englobado, tudo somado está englobado no parecer absolutamente, né, lapidar que foi apresentado pelo Pedro Pita e que eu, né, só tenho a referendar e acolher com a indicação e com o encaminhamento que, ao final, restará aqui feita por essa diretoria, pelo plenário. E agradecendo as palavras, a concessão do termo das palavras, senhor presidente, saúdo novamente ao senhor, aos membros da mesa, ao plenário e a esse grande trabalho que o Instituto sempre faz, né, na valorização da advocacia, da democracia, dos interesses sociais e da cidadania. E também faço aqui uma referência ao querido Daniel Apolônio, presidente da Comissão de Direito e Trabalho, que também tem interesse nessa questão, com certeza estamos consonantes com isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Bom, praticamente a questão, para mim, está muito bem posta, muito clara, né? Então, mas ponho em discussão e posterior votação o parecer. Não havendo objeção, eu recomendo a aprovação por aclamação e o encaminhamento observado pelo relator, enfim, e parabéns pelo parecer, Pedro Pita.